Falar sobre um tema importantíssimo chamado Entendendo o que estamos fazendo. Repete comigo assim: entendendo o que estamos fazendo. Você entende o que você está fazendo hoje no reino de Deus? Você tem plena compreensão daquilo que você está fazendo? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o pastor pediu. É porque o meu líder, falou que ia me jogar da ponte ali do Capanema se eu não fosse. Por isso você está aqui? Se esse é o motivo, então acho que você não entendeu ainda o que você está fazendo. Então que bom que você está aqui. Amém? Entendendo o que estamos fazendo. Nós vamos trabalhar com dois textos. Então o primeiro, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Você pode abrir. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. E o segundo texto que nós vamos trabalhar está em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Lucas 24, 13 e 35. Atos 8, do 26 ao 40. Ok? 24, 13. Lucas 24, 13 e 35 e Atos 8, do 26 ao 40. Todo mundo achou? Amém. Então vamos lá, vamos começar então pelo Atos. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Vamos lá para Lucas, volta um pouco aí sua Bíblia. Lucas 24, 13 até o 35. Lucas 24, 13 ao 35. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que eles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, o abençoando, partiu e deu-lhes. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido quando partiram o pão. Amém? Amém? Pessoal, a importância de entender o que estamos fazendo para Deus é muito importante. Primeira história: um eunuco etíope. Esse homem era um homem muito inteligente. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro da nação da Etiópia, como se fosse um ministro da fazenda hoje em dia. Um homem super inteligente, um homem com um cargo de grande responsabilidade no reino. E queridos, a Etiópia é um país da África, amém? A Etiópia naquele tempo não era a Etiópia de hoje. Hoje a Etiópia é um dos países mais pobres do mundo. Naquela época a Etiópia era uma potência. E esse eunuco que a Bíblia fala, não diz o nome dele, ele saiu da Etiópia e foi até Jerusalém adorar ao Deus vivo. E ele estava retornando para a Etiópia. E ele estava lendo um pergaminho, uma escritura de Isaías que falava sobre Jesus. Ele entendia o que ele estava lendo? Sim ou não? A Bíblia fala que ele não entendia o que ele estava lendo. Você já leu alguma coisa que você não entendeu? Livro de história, pastor, antes da prova. Livro de matemática antes da prova. Você lê e você não entende, não é isso? E ele estava ali lendo e ele não entendia nada do que ele estava falando, do que aquele texto estava falando. E aquele texto é Isaías 53, né, que falava sobre Jesus, que ele seria morto, que ele seria rejeitado, humilhado, né? E ele estava naquele carro, naquela carruagem voltando. E então o Espírito de Deus diz a Filipe, um evangelista da época lá de Jesus, da igreja primitiva: chega perto desse carro e conversa com esse homem. Palavra de conhecimento, amém? Ele estava ali andando, Deus falou com ele: Filipe, chega naquele carro e fala com aquele homem. Ele chegou, bateu, correndo, né? Carroça indo e correndo. Você está entendendo o que você está lendo? Não, eu não estou entendendo. Como que eu vou entender se ninguém me ensina? Como que eu vou entender se ninguém me explica? E aí Filipe diz: posso entrar? Pode. Filipe entra e Filipe começa a explicar para o eunuco aquilo que ele estava lendo. O eunuco pergunta: o profeta aqui está falando dele mesmo? Está falando de outra pessoa? Ele estava totalmente confuso. E aí Filipe começa a falar de Jesus. Aí o entendimento daquele homem abre. E abre tanto que ele chega para Filipe e diz assim: aqui tem água. Eles estavam passando perto de um rio. O que impede que eu seja batizado? Olha que lindo. Filipe falou: você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus?
O eunuco disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos. Então você vai ser batizado. Não precisou fazer curso, 3 semanas antes do batismo, né? Não precisou de nada. Simplesmente foi batizado. E aí a Bíblia fala que Felipe batizou o eunuco, né? Batismo por imersão, no rio, pá! Quando o eunuco voltou, ele abriu o olho, Felipe já tinha se escafedido já. O Espírito Santo transladou Felipe para Azoto. E lá em Azoto ele estava pregando o Evangelho. Você já imaginou isso? Né? Parece aquele filme Star Trek, né? Que o Sr. Spock entra no negócio, vê um troço assim e teleporta ele para outro lugar. Né? Nossa, aquilo é sensacional, né? Você já imaginou você pregando lá na Rua Barbosa? Você aparece lá no Boqueirão pregando, sem pegar o objetivo. Foi o que rolou, ele foi completamente, ele foi transladado. Né? O pessoal dos OVNIs aí, ele foi abduzido, né? Estava lá. Esse foi uma história. A segunda história que a gente leu, 2 discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de morrer na cruz, já havia ressuscitado, né? Já era o 3º dia. Os discípulos andando e falando: pois é, Jesus, né? Profeta, homem de Deus, tantas obras. Morreu, coitado. Morreu. E ele que ia ser o Redentor de Israel, aquele que ia, né, nos trazer de volta o reino e tal, e aquela tristeza, de repente, quem que chega do lado? Jesus. O próprio. Eles reconheceram Jesus? Não. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus chega do lado deles e eles não entenderam. E aí Jesus fala: o que está acontecendo? Jesus dá corda, né? Para ver até onde. Então você não está sabendo? Você não está em Jerusalém nesses últimos dias? Não, então me conta. Jesus, um homem poderoso e tal, ia remir Israel, morreu, coitado. Falou que ia ressuscitar. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas até agora a gente não viu. Estamos aqui discutindo. Aí Jesus, né, assim: queridos, posso explicar um pouco da palavra para vocês? Pode. E aí a Bíblia diz que dos profetas até agora, Jesus começou a falar que o Messias precisava vir, morrer e ressuscitar. Eles vão andando e chega a noite, e aí aqueles 2 discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, vamos fazer uma comunhão lá em casa? Jesus era chegado em comunhão, né? Vamos sim, beleza? Já está tarde, Jesus, né? Vamos lá. Sentaram na mesa, né? Aquela comida, bebida, Coca-Cola. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, o entendimento daqueles homens foi aberto. E aí eles: Jesus, Ele está aqui, é Ele. E quando o entendimento veio sobre a vida deles, Jesus foi transladado. Igual o Felipe. Né? E eles cadê ele? Já foi. Mas ali eles tiveram um encontro real com Jesus e a vida deles nunca mais foi o mesmo. Amém? Vocês entenderam as histórias? Sim ou não? Queridos, ambos os casos, a vida daqueles homens mudaram depois que eles entenderam o que eles estavam fazendo. Quando o eunuco entendeu o que estava sendo lido, quando os discípulos entenderam que era Jesus, a vida deles mudaram para todo o sempre. Quando nós entendemos o que estamos fazendo, nós alcançamos maior sucesso naquela empreitada. Agora, quando a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo, nós temos dificuldades, sabia disso? Sabia disso? Querido, como é bom quando você entende o que você está fazendo. Agora, como é triste quando você não entende algo que você está fazendo. Então, nessa noite, eu peço que, em nome de Jesus, o Espírito Santo abra o seu entendimento. Amém. Se você sabe o que você está fazendo, então essa noite é para você aprender um pouco mais, porque o ser humano aprende por repetição, amém? Agora, se você ainda não sabe o que você está fazendo, que bom que você veio hoje, porque você vai sair daqui entendendo em nome de Jesus, amém?
Como é triste quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Nós estamos inseridos num grande projeto de células, de avivamento, de ganhar almas, não é isso? De discipulado, amém? Agora, é triste quando a pessoa não entende isso, né? É triste quando a pessoa, a gente fala assim, ei, vamos no culto sábado. Hã? Culto sábado. Culto sábado. Vamos para a célula? Célula, legal. Mas não entende o projeto, o propósito, né? Vamos para a escola de discípulos? Escola de discípulos. Legal. Mas não entende o porquê, né? Vamos para o encontro? Encontro. Bacana. Vamos lá. Lento, não entende, né? Como é triste quando a pessoa está inserida no negócio, está dentro daquilo, mas não entende o porquê. Está no culto e fala, nossa, 2 horas de culto, meu Deus do céu. Vejo a hora de acabar para comer pizza. Célula, de novo, célula, 1 hora, quebra-gelo, está ali, mas não está. Sabe quando você está ali, mas não está? Queridos, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, o negócio vai. Quando você entende o que você está fazendo, você não apenas faz parte, mas você é agente transformador daquele lugar. Amém? Nós precisamos entender o que estamos fazendo. Nós precisamos entender célula, entender ganhar almas, entender discipulado, entender oração, relacionamento, né? Precisamos entender porque hoje estamos aqui. Como já falei, porque o pastor pediu, meu líder ameaçou, por isso eu vim. Não, se for esse o motivo, querido, precisa vir. Você precisa estar aqui porque você tem um perfeito entendimento da necessidade de você estar aqui. Amém? Você precisa ir a um culto porque você entende o objetivo de um culto. Você precisa ir à célula porque você entende qual é o propósito da célula. Você vai a um encontro, a um retiro de liderança, a uma escola de discípulos, porque você entendeu. E por você entender, aquilo vai fazer diferença na sua vida. Tem pessoas que passam por tudo isso e não entendem. Por isso hoje nem estão aqui. Quando eu digo não estão aqui, não é nessa reunião. Não estão mais na igreja. Porque não entenderam. Estavam ali, mas não estavam. Amém? Isso é algo muito ruim. Isso é algo muito problemático. Mas nessa noite nós vamos entender. Amém? 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 Você pode aplaudir a Jesus? Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado assim, você está entendendo? Vira para outra assim, você está entendendo? Eu não estou entendendo. Precisamos entender o que estamos fazendo. Quando o eunuco entendeu, mudou a vida dele. Quando os discípulos entenderam, mudou a vida deles. E nessa noite, se você entende, você vai entender um pouco mais. E se você não entende, você vai começar a entender. Eles têm algumas... o que acontece, né? O que acontece quando você entende o que você está fazendo? Então, em primeiro lugar, quando você entende o que você está fazendo, você quer ir ao próximo nível. Diga assim, quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu desejo ir ao próximo nível. É ou não é verdade? Quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu quero ir ao próximo nível. Exemplo, pastor, o eunuco. O eunuco não estava entendendo nada. Estava lendo, será que é de Jesus? Será que é do profeta? Quando o Filipe entrou e explicou para ele, ele entendeu. O que ele quis fazer? Ser batizado. Ele automaticamente quis ir para o próximo nível. Ele não ficou ali, pô, Filipe, bacana, Jesus é legal, obrigado, pode ir embora. E um baita riozão do lado ali, né? Ele falou, Filipe, então entendi. Salvação, qual que é o próximo passo? O próximo passo é batismo. O eunuco falou, batismo, o que é batismo? Água, né? Nova vida e tal.
Tem água ali, posso ir? Mas você creio, mas você tem certeza? Então você pode ser batizado. Amém? Quando eu e você entendemos o que estamos fazendo, eu quero ir para o próximo nível. O eunuco, ele não quis ficar ali só. Quando ele entendeu, ele quis ir para o próximo. E qual é o próximo nível de quem aceita Jesus? É o batismo. Ele quis ir para o próximo nível. A história do eunuco termina aqui, amém? Biblicamente, né? Mas os livros continuam contando a história desse eunuco, né? Existe um escritor chamado Jerônimo. Na verdade, Jerônimo, ele foi o homem que traduziu a Bíblia para o latim. Que a Bíblia traduzida para o latim se chama Vulgata, né? Esse homem traduziu a Bíblia para o latim e esse homem era um historiador. E ele foi estudar sobre o eunuco. Sabe o que esse eunuco fez? Ele ficou doido, esse homem. Ele sempre queria o próximo nível. Ele voltou para a Etiópia. E sabe o que ele foi fazendo no caminho? Falando de Jesus. Ali pelo Mar Vermelho, ali pela Península Arábica. E ele chegou na Etiópia, sabe o que ele fez lá? Falou de... E sabe quem que se converteu na Etiópia por causa desse eunuco? A própria rainha Candace, que era uma mega rainha da época na Etiópia. Essa mulher se converteu por causa do testemunho do eunuco. Ele ficou parado? Quando ele entendeu o que ele quis, próximo, então ele se batizou, ele virou uma testemunha de Jesus, ele fundou vários grupos cristãos na Etiópia, por onde ele passava, ao ponto de que a própria rainha se converteu. Queridos, quando nós entendemos o que estamos fazendo, nós queremos ir para o próximo nível. Amém? Pastor, dá um exemplo. Então você é um LED. Quantos LEDs temos aqui essa noite? Amém. Você é um LED. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Amém. Então quem entende qual é o próximo nível? O que você quer? Quem entende? Próximo nível. Qual que é o próximo nível de ser um LED? Ser um líder. Então no coração de todo líder em treinamento, se ele entendeu o que precisa arder no coração dele, o desejo de ir ao próximo nível. O próximo nível é? Você tem que ir em encontro a isso e não fugir disso. Você tem que ir ao encontro disso, é o próximo nível. E não fugir disso. Pastor, fazem 35 anos que eu sou LED. Fazem 35 anos, querido, que você não está entendendo muito bem. Porque quem entende quer ir ao próximo nível. Você ser um líder em treinamento, querido, não é um lugar de fuga, amém? Deixa eu ficar aqui, líder em treinamento, né? É tipo, estou lá e não estou, ajudo o meu líder, né? As maiores responsabilidades ficam para ele, eu estou aqui, né? Às vezes sou severino, né? Se acontecer alguma coisa eu faço ali. É isso aí mesmo, amém. Mas você entendeu, quando você entende, você quer ir ao próximo nível. Amém? Não precisa sair daqui já indo, tá, irmão? Mas é interessante que você entenda que você deseja chegar lá. Engraçado que a gente vai em algumas igrejas, em célula, né? E você começa a conversar com algumas pessoas, e a pessoa diz assim, olha, eu sou lá na minha igreja, eu sou um líder de célula. Puxa, que legal. Mas o meu desejo é ser um discipulador. Uau! Você conversa com um discipulador, ele diz assim, oi, tudo bem, meu nome é fulano, lá na minha igreja eu sou um discipulador. Mas o meu desejo é ser um supervisor. Entendeu? Se eu chegar nos nossos LEDs e começar a conversar, o que será que eu vou ouvir? Você viu que a LED ganhou do Flamengo? Ah, pastor! E aí, pastor? Tudo bem? Tá, mas e... 35 anos como LED, mas... Estou orando, pastor. Um dia acontece. Né? Se eu for conversar com um líder de célula aqui, o que vai sair, será? O
Pastor já viu, tinha uma temporada do The Walking Dead. Show, hein, pastor? Não, legal, eu também assisto, mas Então, querido, quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente quer ir para o próximo nível. Amém? Se você é um líder de célula, quantos líderes de célula temos aqui? Qual tem que ser o seu desejo, querido? Você tem que arder no seu coração. Porque você entendeu. Você entendeu por que Deus te chamou para ser um líder de célula. Você entendeu o que é discipular pessoas. Você entendeu o que é pagar um preço por pessoas. Você entendeu que aquele que Deus chama capacita. Você entendeu. Então o teu sonho, o teu desejo é: eu vou em busca de multiplicar minha célula 4 vezes e me tornar um discipulador. Amém? Amém. Você que é um discipulador, quantos discipuladores temos aqui? Qual tem que ser a tua meta, o teu objetivo? Se você entendeu: pastor, eu quero me tornar um supervisor. Eu quero multiplicar minha célula em 16 células para eu chegar a ser um supervisor. Porque você entendeu. E se você é um supervisor, o que você quer ser? Pastor diário. Pastor, você é um pastor diário. Eu quero ter um encontro com Deus só na minha rede. Porque só a minha rede já vai dar 120 pessoas lá na chácara da igreja. Pastor, eu tenho um desejo de fazer um retiro só da minha rede. A gente participa do retiro da liga, mas eu quero pegar um final de semana ali na chácara e levar só a minha liderança e ministrar neles. Você tem esse desejo? Porque se você não tem, eu acho que você não entendeu. Que o reino de Deus, querido, ele é conquistado à força. Diga assim: o reino de Deus, ele é conquistado à força. E só os fortes se apoderam dele, Jesus falou. Amém? Então isso aí tem que mover o teu coração. Tem que estar dentro de você isso. Hoje eu sou um LED. Amém? Estou começando na caminhada, estou ajudando o meu líder. Não é o tempo ainda. Mas dentro do meu coração eu já entendi onde eu vou abrir minha célula. Hoje eu sou um líder de célula. Estou pagando preço lá com o rebanho. Eu entendo o que é ser um líder de célula, mas amanhã eu serei um discipulador. Hoje eu sou um discipulador, mas amanhã eu vou ser um supervisor. Hoje eu sou um supervisor, amanhã eu vou ser um pastor diário. Hoje eu estou aqui tipo de Miguel. Não sou nada disso que o pastor está falando. Mas eu vou ser um homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Porque quem entende quer subir para o próximo nível. Quem quer avançar, levante sua mão. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, amém. Se você entendeu, irmão, você quer subir para o próximo nível. Assim foi o nosso querido eunuco, Etíope. Ele entendeu, batismo. Existe aqui na igreja um negócio chamado trilho de crescimento. Amém? Todo mundo aqui sabe, né? De cor. Né? Não vou falar assim, vai aqui falar o trilho de crescimento aqui, né? Porque eu sei que todo mundo sabe, amém? Então não vou fazer isso, beleza? Mas existe aqui um negócio chamado trilho de crescimento. Onde a pessoa entra na comunhão, evangelismo, edificação, multiplicação. Existe o ciclo da célula, você sabe muito bem disso, como funciona, amém? Isso tudo é conhecer, é saber o que você está fazendo, é aonde você está e onde você quer chegar, amém? Mas não para por aí. Ponto 2, quando você entende o que você está fazendo, você não perde tempo com coisas pequenas, mas você foca naquilo que é importante. Quando você sabe o que você está fazendo, você não perde tempo. Por quê? Porque o tempo é aquilo de mais valioso que nós temos. Você sabia disso? Que o seu tempo é algo valioso? Porque tempo é a única coisa que você não recupera na sua vida. Sabia? Você pode recuperar dinheiro, sim ou não? Você pode recuperar a saúde, sim ou não? Você pode recuperar um amor que você perdeu, sim ou não? Mas tempo, irmão, não volta.
O que você perdeu, o que você ganhou hoje em tempo, foi-se. Você não ganha mais de novo. Então quem entende o que está fazendo não perde o bem mais precioso que você tem, que é tempo. Você foca naquilo que é importante. Aquilo que não é importante, você descarta. Pastor, por que você está falando isso? Filipe batizou o eunuco. Quando o eunuco saiu do rio, cadê o Filipe? Estava em Azoto, sem perda de tempo. O Filipe podia ter batizado o eunuco, né? E, pô, que legal, eunuco, que beleza, né? Vamos fazer uma festa agora para você e tal. Ele batizou o eunuco e vazou. Estava lá em Azoto pregando o evangelho. Amém? Ele não perdeu, porque o que ele tinha que fazer ali, ele fez. Jesus estava conversando com eles lá, quando partiu o pão, que eles entenderam que era Jesus vazou. Já estava em outro lugar. Quem entende o que está fazendo não perde tempo. Diga assim: eu não vou perder tempo. Você viu que Deus é som? Você viu que Deus, ele é direto na Bíblia, sim ou não? Como é que Jesus fala na Bíblia? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ponto. Ele não falou assim: 25 passos para você negar-se a si mesmo e me seguir. Foi assim que ele falou? 7 condições para você me seguir todos os dias. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, segue-me. Fui. Quem quiser vir, vem. Antes dele ir para o céu, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais estão aí, fui para o céu. Jesus é, e Deus também é assim. Não tem muito, né? Peraí, vamos lá, né? É direto e reto. Então conosco, pessoal, também deve ser assim. Se nós entendemos o que nós estamos fazendo, nós temos que focar naquilo que é para fazer. E o que a gente tem que fazer? O que diz a nossa declaração de propósito? Ganhar. Foi? O quê? Ganhar. Discipular. Opa, então o que a gente tem que fazer? Ganhar, discipular, multiplicar. De novo, o que a gente tem que fazer? Ganhar, discipular, multiplicar. Qualquer coisa que fuja disso, eu estou perdendo tempo. Não iremos nos calar, ser a solução. Viver no sobrenatural, relacionamento com Deus. Qualquer coisa que fuja disso, irmão, eu estou perdendo. Me salvou aqui, irmão. Isso. Eu estou perdendo tempo. E tempo não volta. Filipe pregou o evangelho para o eunuco, sumiu. Jesus, desapareceu. Não perde tempo. Amém? A Bíblia fala que Filipe, ele foi transladado e ele apareceu em Azoto, fazendo o quê? Pregando o... Não diz assim: Filipe estava em Azoto fofocando. Diz isso lá? Filipe estava em Azoto chorando de tristeza e depressão. É isso que está escrito lá? Não. Filipe estava em Azoto fazendo dissensões entre as pessoas. É isso que diz lá? Filipe estava lá com dúvidas sobre o seu chamado. O que Filipe estava fazendo lá? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Não perdendo. O homem era uma máquina, né? Ganhou o eunuco, foi para Azoto, ganhou Azoto, foi para Cesareia, ganhava Cesareia, curando enfermos, são demônio, abrindo célula. Esse era o Filipe, nosso irmão Filipe. Amém? Não perdia tempo. Não perdia tempo. Então, querido, o que eu quero pedir para você nessa noite? Não perca tempo. Ganhar, discipular, multiplicar é o que temos que fazer. Amém? O que nós vamos fazer? Isso.
Qualquer coisa que esteja fora disso, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para a gente fazer. E nós somos chamados para ganhar almas para Jesus, amém? Amém. Nós somos chamados para salvar uma geração, amém? Amém. Mas não só fazer isso, nós somos chamados a discipular uma geração, amém? Por isso você está aqui nessa noite. Porque você entendeu, você quer ir para o próximo nível e você não quer perder tempo. Por isso que você está aqui, por isso que você foca na sua célula, nos seus discípulos, por isso que você avança, por isso que você multiplica, por isso que você batiza, por isso que você faz culto simultâneo. Você entendeu o que é para fazer. Agora, aquele que não entende, queridos, o que acontece? Aí, né? Sabe, Marquinhos, tem uma pessoa lá da Rede Mais. Entendeu? Eu não gosto muito daquele pastor. Aquele lá, nossa, aquele músico então é muito ruim, cara. Não toca nada. Não sabe de nada, né? Não vou com a cara daquela menina. Se aquela menina estiver na cela, eu não vou. Não entendeu. E por não entender, faz o que não é para fazer. Porque se entendesse o que era para fazer, estava a ganhar, discipular e multiplicar. Quem entendeu aqui diz amém. Amém. Quem é inteligente aqui diz eu sou. Eu sou. Eu entendi, pastor. Eu entendi, pastor. Amém. Então, um aplauso para vocês mesmos aí. Porque vocês estão inteligentes. Eu não crio tumulto na célula, eu não fico, sabe, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? 3 meses está o líder ali, você, a minha vida, meu Deus. E o líder querendo ganhar almas e o discípulo, volta, por favor. Não entendeu. Não entendeu. Que a gente precisa focar naquilo que é preciso. Amém? Queridos, eu fui em um encontro na minha vida participando. Nunca mais precisei ir de novo porque eu entendi o recado. Já fui em mais de 25 ministrando. Participando eu fui em um só. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou no meu 5º hino, pastor. Ainda não entendi. Amém, vá, 10. Vai em 30, Deus te abençoe. Eu precisei de um. Opa, entendi, cheguei lá com meu pergaminho de pecados, né? Não era uma lista. Lá você faz uma listinha, né? O meu era um rolo. Chorei, babei, cuspi, né? Ronquei, fiz de tudo no encontro lá, né? Não me endemoniei, graças a Deus. Eu confesso que eu dei uma tonteada assim, mas eu acho que o bicho saiu antes. Não precisei de um segundo, irmãos. Entendi o recado. Amém. Deus me chamou, fui curado. Pau do gato. Amém? Amém. Não, pastor. Veja bem. O primeiro foi para tchan. O segundo, tchum. Né? Aí, amém. Se você não estou criticando. Mas quando você entende, querido, você vai mais longe. Amém? Portanto, se você ainda tem atitudes de pessoas que não entendeu, entenda, ajude o seu líder. Na nossa declaração não tem assim, ser a solução. Como é lindo quando você tem pessoas solução do seu lado, não é isso? Gente, esqueci o lanche, né? Trouxe para mais gente aqui, pastor, tranquilo. Sério, né? Algo me dizia que você ia esquecer. Está aqui o lanche. Como é bom você ter gente do seu lado que é a solução. Puxa, não sei o que fazer de evento ponte, pastor. Líder, posso dar uma ideia? Vamos fazer isso aqui? Uau, melhor do que se você tivesse feito. Como é bom você ter líder de solução. Como é bom você ter líder de célula solução. Como é bom você ter discipulador solução. Triste é quando, né? Além de você ter que levar toda aquela turma, você, né, a essa altura você já deveria ser mestre e você ainda está aqui chorando do meu lado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Amém? Amém.
Está entendendo o recado? Que bom, né? Então nós não vamos mais perder tempo, porque nós entendemos. Pode aplaudir a Jesus? Filipe foi transladado para ir a Azoto pregar o não ser problema. Ok? Terceiro, quando você entende o que você está fazendo, você sabe aproveitar bem a comunhão. Diga assim: eu sei aproveitar bem a comunhão. Agora eu vou entrar num ponto aqui doído, mas eu preciso fazer isso, amém? E ainda bem que a Bíblia aqui me ajudou, a história, né? Querido, Jesus e os 2 discípulos de Emaús, lá no caminho. Ficou tarde. Jesus queria ir embora. Eles falaram: Jesus, fica, vamos fazer uma comunhão. Sério. A Bíblia fala que eles partiram o pão. O que é partir o pão antigamente? Comunhão, não era isso? Atos 2:45 não fala? Eles partiam o pão nas casas, estavam no templo. O que é partir o pão? É comunhão. Hoje em dia é partir a pizza, o cachorro quente, o milkshake do Bob's, o Maltine, né? Hoje em dia é jogar um futebol, um basquete. Hoje é isso aí, amém? Naquele tempo era partir o pão. Eles estavam na comunhão, Jesus e os 2 discípulos ali conversando. Quando Jesus partiu o pão, o que a Bíblia diz? Que eles reconheceram Jesus. Partiu o pão, reconheceu Jesus. Partiu o pão, reconheceu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. A comunhão, diga assim comigo: a comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. Faz com a mãozinha assim: a ver Jesus. Isso, participa. A comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. A hora que ele partiu o pão, eles viram Jesus. Eu estava numa reunião agora, quinta-feira passada, com os nossos queridos discipuladores, né? Estão aí os discipuladores? E aí a gente perguntou como foram os eventos pontes do mês de março, né? Porque o mês de março era o mês dos eventos pontes, amém? Né? Fazer aquela comunhão, chamar a pessoa. E a gente estava conversando, né? E alguns falaram, né? Foi uma bênção, graças a Deus, mas alguns falaram assim: o pessoal fez lá a tarde do cachorro quente, mas não foi nenhum visitante. Mas e daí? Daí eles comeram cachorro quente. Eles fizeram lá a noite do pinhão. E aí? Não foi nenhum visitante, mas eles comeram o pinhão. A comunhão, ela precisa levar as pessoas a ver quem? Jesus. Será que as nossas comunhões hoje estão fazendo isso? Será que as nossas comunhões hoje estão sendo eventos pontes para levarem pessoas a Jesus? Sim ou não? Pergunta para a pessoa do seu lado: será que as nossas comunhões estão levando as pessoas a ver Jesus? Será? Ei, será? Porque Jesus estava na comunhão com os discípulos. Quando ele partiu o pão, os discípulos reconheceram que ele era Jesus. E nós? Quando estamos partindo o dog, o pinhão, a panqueca, o sopa, o que mais? Churros, pastel. Sabe quando a gente está partindo isso aí, as pessoas estão vendo Jesus ou estão só engordando? Por que, queridos, que eu estou fazendo isso? No início, quando nós começamos o nosso trabalho de células aqui na quarta igreja, onde mais nós ganhávamos pessoas eram nas comunhões. Aliás, tem muita gente que está aqui hoje que foi ganho em comunhão, sim ou não? Foi? Eu sei que foi. Conheço a história de alguns. Vamos comer pastel? Vamos! Aceitou Jesus.
comendo pastel. Vamos jogar futebol? Vamos! Aceitou Jesus levando o gol por baixo das canetas. Aceitou Jesus. Vamos jogar basquete? Vamos! Aceitou Jesus tomando toco. E hoje, as nossas comunhões levam alguém para Jesus? Ou a gente enche o panguzão de comida, fala demais pelos cotovelos e vai dormir. Comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. Nós precisamos mudar as nossas comunhões. Querido, comunhão, futebol. Bom jogar futebol? Não. O nosso futebol precisa levar pessoas a conhecer Jesus. Amém? Tem gente que quando vai jogar futebol, né, irmão? Vira um gadareno dentro do campo. Baixa um demônio no cara. Mas esse aí é aquele que faz quebra-gelo na célula. Meu Deus. Mas esse aí é aquele que ora pelas... Sangue de Jesus, sai dele, demônio. Sai dele. O cara vai jogar futebol e incorpora. Fica até assim. O cara vira a mãozinha para trás no futebol. O nosso futebol tem levado as pessoas a conhecer Jesus? A gente tem jogado basquete, hein? Cadê a galera do basquete? Basquete. Será que o nosso basquete tem levado pessoas a conhecer Jesus? Né? Será que as nossas pizzas têm levado pessoas a conhecer Jesus? Ou é só a calabresa portuguesa, 4 queijos, Coca-Cola? Você entende que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra? Eu posso usar a comunhão como uma ferramenta poderosa, mas a comunhão pode ser muito perigosa. Sabe por quê? Porque é na comunhão que a alma às vezes se revela. Vai a alma ali. É às vezes na comunhão, querido, que a gente perde o foco. É às vezes na comunhão que a fofoca entra violenta. Estou falando uma mentira aqui? Senão pode. O pastor mentiroso vai embora, está embora daqui já. Como eu sei que não vai ficar. É na comunhão que o nome do pastor rola, que o nome do líder rola. É na comunhão que o nome do irmãozinho rola. É na comunhão que o troço vai para baixo, irmão. Porque na hora da comunhão deixa de vigiar. Não, culto, célula, comunhão. Legal, então, menina, você viu aquela roupa daquela menina? Sangue de demônio. Querido, dentro de um culto de oração você não vê isso. Onde que você vai ver isso? É na pizzaria do Brasão ali, irmão. É ali que rola o negócio. Amém? As nossas comunhões têm levado as pessoas a verem Jesus. Porque senão, fique desesperado aí no banco. Chega em casa, peça perdão por tudo aquilo que a gente já fez. E vamos recomeçar de novo. Amém? Porque a nossa comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. O nosso shopping precisa levar as pessoas a ver Jesus. Os nossos cinemas, as nossas noites de pijama, enfim, precisam levar pessoas a ver Jesus e não se transformar num antro de sei lá o quê. Amém? Comunhão é importante. Veja como Deus é tão lindo, né? Ele deixa a gente jogar futebol, basquete, comer pizza, né? Permite isso, para que a gente fale dele para as pessoas e leve, e ainda permite que a gente se divirta. Olha que bacana, não é isso? Então a comunhão não é para eu me divertir, era para também eu me divertir. Mas o principal foco dela é levar as pessoas a ver. E quando eu entendo isso, eu faço. Quando eu não entendo o que é comunhão, aí vira uma coisa totalmente detonada. Sabe qual que era a nossa estratégia no início aqui para a comunhão? Os Highlander aí que estão comigo aí vão lembrar. Comunhão precisa ter alguém que não conhece a Jesus. Precisa.
E gente, como era linda as nossas comunhões antigamente, um monte de gente desviado, gente que nunca tinha visto Jesus, sabe? Os caras não vinham nem pro culto. Sabe como é que era a estratégia? Sábado, 10 horas, te espero lá na esquina da Leopoldo Belzac para a gente sair. Vamos? Vamos! Não convidava para vir para o culto, convidava para vir para comunhão. Porque você convidar uma pessoa às vezes para vir para uma igreja, para um culto, já dá, né? Mas para comer pizza ele vai. E lá na pizzaria ele entregava a vida a Jesus. E hoje está aí no meio da turma. Mas o tempo foi passando, né, irmãos? E a gente sempre precisa alinhar as coisas, né? E as nossas comunhões viraram, né? Legal, curtição, alegria, risada, não tem nada, nenhum problema nisso. Mas o propósito da comunhão é levar as pessoas a ver Jesus. Vamos voltar? Amém. Sim ou não? Sim. Vamos voltar? Todas as nossas comunhões vamos levar alguém que não conhece Jesus? Amém. Outra coisa, irmãos, não é só quem não conhece a Jesus, né? Eu tenho na célula 25 pessoas, amém? Aí na comunhão vão sempre 5. São sempre os mesmos 5 que vão na comunhão. E os outros 20? Eles não querem ir. Será que eles não querem ir? Eles já foram convidados? Será que eles não têm dinheiro para participar da comunhão, por isso eles não vão? Eles têm vergonha de dizer que não tem, né? Eu tenho 30 pessoas na minha rede ali, no meu grupo de célula. Será que todos estão participando da comunhão? Ou é só um grupo ali de 10 bambambãs, né? Que são... É aquela galera que todo mundo gosta, né? Daí tá ali, os outros 20 estão espalhados em algum canto aí da terra. Comunhão é para todo mundo, amém? Amém? Se eu tenho 20 na minha célula, eu tenho que fazer um esforço para que os 20 participem da comunhão. Não só os mesmos 5 de sempre. Eu estou falando uma coisa aqui que estoura em mim. Amém? O que eu ouço de reclamação de pessoas, pastor, olha essa foto aqui. O cara chega para mim no celular dele, tá vendo? Esse aqui é a minha célula. Tá vendo eu ali? Não estou vendo, não me convidam. Pastor, tá vendo esse tarde do skate aqui? Tô. Tá vendo eu aqui? Não. Nem falaram para mim que ia ter. Faz 3 meses que eu estou na cela e nada. Aí eu, né, irmão, veja bem. Eu acho que eles não gostam de mim, pastor. Não, querido, eles te amam. Eles estão assim, né? Que coisa. Vai ver, querido, né? Ser humano, né? Erra demais, né? Vai ver, ele esqueceu de você. Mas não foi por mal. Aí você vai conversar com o cara que fez, organizou o negócio. E aí, como é que foi então? Não, pastor, foi maravilhoso e tal. E estava todo mundo. Não, pastor, mas estava eu, aquele que são os pars. Os pars estão em tudo. O irmãozinho lá. Isso é comunhão? Não. Por quê? Porque a comunhão precisa levar as pessoas a Jesus. Estamos errando, querido, em 2 partes das nossas comunhões. Primeiro, não tem pessoas ímpias nas nossas comunhões, que não conhecem Jesus. E segundo lugar, estamos deixando gente para trás. Sim ou não? Estamos deixando gente para trás. A partir de agora, eu vou lançar um desafio para você. Nesse mês de maio que vai entrar, procure levar para a sua comunhão quem nunca foi. Você vai ver que vai ser maravilhoso. Em vez de sempre os mesmos, convida aquele lá do canto que ninguém dá nada, aquele que está começando agora na célula, aquele quietinho, aquele feinho. Hoje você é meu convidado para ir comer pizza. Você tem certeza que você está no culto? Você vai sentar do meu lado e eu ainda vou pagar a pizza para você. Quem aceita esse desafio aí, irmãos? É porque você entendeu. E quem entende sabe que comunhão é para levar pessoas a ver Jesus. Comunhão não é um clube, gente. É eu e a minha patotinha aqui, né? E o resto é resto.
Não, comunhão precisa levar as pessoas a ver Jesus. Quem entendeu diz assim: entendi, pastor. Vou fazer, pastor. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, quando você entende o que você está fazendo, aquilo arde no seu coração. Quando Jesus estava ensinando as Escrituras para os discípulos, eles falavam: nosso coração ardia. Por isso que quando esse homem falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Eles só foram entender depois que eles reconheceram Jesus, mas enquanto Jesus falava dos profetas ali no caminho, o coração deles queimava. E o que era aquela... Não era azia, irmãos. Nem infarto, princípio de infarto. Sabe o que era aquilo ali? Era o Espírito Santo revelando o propósito e abrindo o entendimento deles. Porque a palavra de Deus precisa fazer isso, amém? Abrir o entendimento e revelar o propósito. Então, enquanto eles estavam no caminho ali, Jesus falando: é verdade, aleluia, glória a Deus, Depois que eles reconheceram Jesus, então tudo fez sentido. Coração ardia. Quero perguntar uma coisa para você nessa noite: teu coração ainda arde, irmão? Amém. Pelo que você está fazendo? Ou hoje para você é dor, canseira, enfado? Teu coração arde ainda quando você ouve falar das coisas de Deus? Jesus te emociona ainda, irmão? Não parou. Você ainda chora quando você vai orar? Jesus mexe com você, tipo: Pai amantíssimo, eterno e poderoso Deus. Dá sono em Deus a tua oração, cara. Tua oração deixa Deus com sono. Amado Pai das luzes que está sentado. Você fala assim com uma pessoa que você gosta? Já pensou o Joãozinho Mateus: Pai Marlon, eu estou aqui para falar com o filho. Você é meu filho, cara. Ô pai, beleza? E aí, pai, tudo bem? Esses dias meu filho acordou lá cantando uma música para mim, né? Claro que tinha algo por trás disso, né? Eu acordei, ele: pai, posso te cantar uma música? Eu falei: pode, João. Ele começou: você é bonito, da planta dos pés ao nariz, e não sei o que e tal. Eu: nossa, que lindo, né? Aí ele acabou, me abraçou, me deu um beijo. Agora você me dá R$1 para eu comprar geladinha? Jesus ainda mexe com você? Tinha não. Teu coração queima ainda? Dia de célula, teu coração queima? Ou você: meu Deus, mais uma célula? Culto para você, culto. Arde teu coração a célula, o culto arde ainda? Retiro, não vejo a hora de chegar. Revisão, fiquei a semana inteira esperando sexta-feira. Ou tipo: mais um. Se não arde, entre em desespero no banco aí agora. Vá para casa aborrecido, chateado, não durma à noite. E converse com Deus o que está acontecendo com você. Porque se não arde mais no seu coração, querido, você não está mais entendendo o propósito de Deus. E se você não está entendendo mais e não arde mais, lembra a base e topo? Lembra? A base vai te engolir. E daqui a pouco está você: pastor, estou entregando a serva. Pastor, não aguento mais. Pastor, está difícil. Pastor, é a reforma da Previdência. Pastor, é tudo. É o Kim Jong-un da Coreia que quer explodir uma bomba. Pastor, é o Apocalipse. É inflação. Se não arde mais, irmão, cuidado. Se não arde mais, vamos retirar mais um. Vamos lá, galera. Sem célula, lembrem. Revisão de novo. Faz
Mas entre em desespero. Cuidado se não arde mais no seu coração. Se não arde mais no seu coração, em primeiro lugar Deus, querido. Em segundo lugar a obra dele, entre em desespero. Você está cruzando uma linha que talvez não tenha mais volta. E as pessoas que eu conheço que cruzaram essa linha estão numa situação bem difícil hoje. Por isso todos os dias eu acordo, me olho no espelho e falo assim: Deus, me ajuda a não retornar atrás. É difícil, Senhor, mas a chama tem que arder, Senhor. Às vezes sair de casa para ir para um culto, para uma célula, não é fácil. A gente move montanhas, mas depois que a gente entra e bota o pé, aquilo renasce. Glória a Deus que eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor me trouxe arrastado para cá, mas eu estou aqui e aqui o Senhor está mexendo comigo. Duro, querido, é quando não faz mais nada, quando eu oro e não sinto nada, quando eu ouço uma palavra e não acontece nada, quando nada. Esse desespero é o princípio do fim. Os discípulos estavam caminhando ali para Emaús e o coração deles ardia. Se fazer um discipulado não arde mais, se pregar o evangelho não arde mais, se orar não arde mais, se jejuar não arde mais, se tudo isso é peso, enfado e canseira, cuidado. Você precisa de uma renovação espiritual. Você precisa entender o que você está fazendo. Porque senão, querido, você pode ficar pelo caminho. Amém? Amém? Então, quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu quero ir para o próximo nível. Quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu não perco tempo com coisas nada a ver. Quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo a comunhão. Comunhão é para levar as pessoas a conhecer Jesus. E quando eu entendo o que eu estou fazendo, aquilo arde no meu coração. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus renove o seu. Que essa noite o Espírito Santo coloque o desejo no seu coração de subir de nível. Que Ele revele para você o tempo que você tem para fazer as coisas que é necessário. Você não venha mais perder tempo. Que Ele revele para você a comunhão, a verdadeira comunhão que Ele quer que você faça. E por fim, se não arde mais no seu coração, que nós vamos orar agora, que não venha arder, que venha queimar. Que você saia daqui pegando fogo para Jesus. Em nome de